Olá, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma semana de aula de cosmetologia corporal. É sempre um prazer muito grande ter vocês aqui comigo, tá ok? Então, nessa semana, nós vamos estar discutindo um tópico que, a princípio, não estava no nosso plano de disciplina, ou seja, nos outros semestres, mas, em virtude da sua demanda, principalmente demanda esta nas provas do ENAD, esse conteúdo foi incluído e ele tem uma relevância considerável também no dia a dia da clínica de, do futuro profissional da estética, tá ok? Então, que assunto nós vamos estar discutindo hoje? Então, hoje nós vamos estar discutindo sobre os ativos na estética para gestantes, certo? Então, é claro, para discutir sobre a recomendação ou não desse determinado ativo para uso na estética, nós precisamos saber sobre as principais características desse período gestacional, quais são as disfunções estéticas que são acometidas pelas futuras mamães, ok? E o quanto isso impacta em suas vidas, principalmente na sua autoestima, no seu estado emocional, tá ok? Então, vamos estar discutindo o uso desses cosméticos na gestação, se eles são recomendados ou não recomendados. Vocês vão perceber, à medida que forem lendo sobre o assunto, que há muitas polêmicas, certo? Principalmente naqueles produtos que são recomendados ou não para gestantes. Vocês podem pegar um autor que recomenda um determinado produto e outro que não recomenda. Porque existe essa grande diferença de opiniões, porque tem diferenças também no resultado de trabalhos científicos. Mas nós devemos sempre lembrar que a bioquímica ela não é uma ciência exata, não é verdade? Então, um ativo que às vezes não traz risco algum para um determinado indivíduo, pode trazer sim para outros. Por isso que é muito importante buscar muitas informações para que se faça para que você tenha, né, mais certeza da segurança de um determinado produto que está sendo utilizado. E, principalmente, a consulta aos órgãos de vigilância sanitária, no caso, consulta aos sites da Anvisa, para verificar se tem alguma consideração a respeito daquele ativo ou não no seu uso para grávidas, certo? Então, vamos estar discutindo, né, meninas? Então, observem. Aqui eu tenho nesse slide as principais imperfeições que mais incomodam as gestantes, não é verdade? E vocês podem verificar que quais seriam essas principais imperfeições? Seriam as estrias, a flacidez, o aparecimento do melasma, inchaço, cansaço, edemas nas pernas, devido a problemas de varizes e o aparecimento de espinhas, porque o corpo da mulher nesse período tem uma transformação muito intensa devido a uma produção de hormônios diferenciada, certo? E as principais queixas, vocês podem observar que elas foram diferentes quando relatadas em um consultório de ginecologia e um de dermatologia. Quando se. Porque normalmente, quando a mulher vai ao ginecologista, ela vai principalmente para fazer o quê? Não para tratar ou para colocar os seus incômodos do ponto de vista estético, mas principalmente sobre o ponto de vista da sua saúde em si. Muitas imperfeições, mesmo que não impactem a saúde, incomodam muito do lado, sob o ponto de vista
da autoestima da mulher. Então, vocês podem observar que o cansaço das pernas foi o primeiro relatado nos consultórios de ginecologia. E, no caso, para os dermatologistas, as mulheres já vão se dirigir para reclamar daquilo que está incomodando mais sobre o ponto de vista estético, que seria as manchas. E isso é bem previsível sobre o ponto de vista que, se vocês lerem um pouquinho mais sobre as manchas, sobre a hipercromia, ela é relatada como um dos principais fatores que alteram a beleza de uma mulher, né? Por exemplo, porque a beleza normalmente está relacionada a um tom uniforme de pele. E o aparecimento de manchas na face incomoda muito, certo? Então, por isso que elas buscam tirar essas manchas. E a estria está no segunda reclamação, tanto em consultórios quanto para os dermatologistas. E vocês observem que manchas e estrias perfazem aí um total de 74% das queixas das mulheres grávidas, né? Junto aí temos também a retenção de líquidos, certo? Então, meninas, nós vamos estar discutindo sobre esses tópicos nos próximos slides, né? Então, vamos seguir. Opa, tá travada. Vamos lá, só um instantinho. Nós sabemos que esse período gestacional pelo qual passa a mulher, e ele está relacionado a uma série de disfunções estéticas, devido principalmente às alterações hormonais, que vão promover alterações da pele da gestante, né? E o uso de cosméticos, como na limpeza, na hidratação facial, na gestante, é uma boa alternativa para poder melhorar um pouquinho a sua autoestima, né? Então, vamos discutir, no caso aqui, a importância na gestação da fotoproteção e dessas intervenções estéticas, tipo uso de cosméticos, se são permitidos ou não pela legislação, tá ok? Vamos observar que a acne também, como nós vimos anteriormente, é uma imperfeição estética, é um problema que incomoda muito nessa época. Então, vamos abordar também o tratamento para as estrias na gestação e ação também de cosméticos preventivos na formação dessas estrias e, inclusive, discutir um pouquinho no pós-parto, né? Quais são as recomendações de cosméticos ou tratamentos estéticos para uso no pós-parto. Então, no caso, a gestação em si, ela é uma situação específica, não é? E essa situação, ela está no dia a dia de várias mulheres e vem junto com alterações que ocorrem significativas, não só no âmbito hormonal, mas também no emocional e físico, né? A mulher fica muito mais sensível nesta época, propensa ao choro, né? E o acolhimento, seja por profissionais da área da estética, por profissionais da área médica, é super aconselhado, né? É super confortante. Então, porque nesta época da gestação tem-se o que? A tendência a engordar. E com o sobrepeso, é quase que uma consequência ao aparecimento de estrias, certo? E essas alterações todas essas modificações no corpo leva a uma insegurança do indivíduo, ok? E nós temos, é claro, que vocês, como profissionais da área de estética,
auxiliar, sim, essas mulheres, mas devem estar auxiliando com muito cuidado, sempre com a parceria do seu médico ginecologista, como nós discutimos previamente, cada organismo é um universo à parte, né? Então, tem as suas recomendações e as suas não recomendações, e a parceria com o ginecologista da mulher, com a permissão do seu médico para executar qualquer tratamento, vai proteger a sua cliente e você como profissional, tá? Então, todo e qualquer tratamento que você venha a realizar em uma gestante, informe ao médico, peça para que ela informe e verificar se não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista da cosmiatria, né? Porque quando nós falamos em cosmiatria, está relacionada à preocupação na elaboração de fórmulas que contenham ativos que são permitidos pelos médicos, por exemplo, para essa fase da gestação, ok? Então, a cosmiatria é uma área da dermatologia e por isso que a realização desses tratamentos estéticos em gestante é importante a autorização do seu médico ginecologista que acompanha essa paciente, né? Até para segurar, para proteger você e a cliente de riscos, ok? Então, as alterações hormonais que nós vimos começam já no início da gravidez, né? E que alterações hormonais são essas? Nós temos o aumento na produção dos estrogênios e da progesterona também, ok? Então, nós vamos ter aí uma grande quantidade de hormônios que são produzidas, e esse aumento ele vai começar a provocar um desconforto em várias partes do corpo, né? Principalmente nas mamas. Essas mamas elas podem se tornar mais sensíveis e pesadas, né? Então, os hormônios eles são produzidos para começar a preparar essas glândulas mamárias para a amamentação, ok? E temos esse hormônio, a gonadotrofina, que é o coriônica, né, que é o HCG, que trata-se de uma glicoproteína que é produzida no organismo para melhorar a função do corpo lúteo, né? E é esse hormônio, a gonadotrofina, que faz com que muitas mulheres sintam náuseas, né, na gravidez, certo? E, segundo relatos, essas náuseas tendem a parar até após a 16ª semana de gestação, ok? E devido a essas variações hormonais, a grávida, ela se apresenta muito emotiva, né? Quem já passou por esse momento sabe, e quem não passou já viu essa situação em pessoas conhecidas. E acolher da melhor forma possível é sempre muito recomendado. E junto com todas essas modificações em seu corpo, começa no seu lado emocional, começa a aparecer também alterações no seu corpo, né? As alterações que a gente chama de inestética, que podem surgir na gravidez, como nós já observamos, são a presença, o aparecimento das estrias de gordura, principalmente a gordura localizada, a lipodistrofia, celulite, flacidez, as manchas e acne, certo? Então, essas disfunções, como nós já discutimos bastante, ela ocorre devido ao aumento do peso corporal na gestação, né? Então, as estrias que aparecem, nós já tivemos um capítulo só sobre estrias na nossa matéria, e são caracterizadas por quê? Pelo
estiramento da pele, né? Que ocorre no corpo da mulher durante a gravidez. Então, pelo estiramento da pele, vai ocasionar o rompimento dessas fibras elásticas, certo? E dentre os fatores que promove o aparecimento das estrias, temos foco aí, no caso, nesses distúrbios hormonais, porque eles, além de provocarem o aumento de peso, eles também apresentam atuação direta sobre as fibras do colágeno. Por exemplo, o cortisol. O cortisol é um hormônio muito ligado à, à, à correlação com essas fibras de colágeno, porque qualquer alteração no organismo que provoque a produção aumentada de cortisol, o que vai ocorrer? Vai refletir no enfraquecimento dessas fibras de colágeno e elastina, tá ok? E durante esta fase, gente, da gestação, a produção de estrogênio também é aumentada, né? E esse hormônio é produzido em abundância no organismo e que auxilia também no aparecimento das estrias. Mesmo o aparecimento dessas estrias não é melhor nem nas adolescentes, porque apesar da produção de colágeno e elastina ocorrer de forma desejável, a uma ótima velocidade nas adolescentes, o que se observa é que com essa cascata de hormônios aumentada devido à gravidez e devido à puberdade, com certeza vai se ter, mesmo na adolescência, essa produção de estria, tá ok? E mesmo a presença da gordura localizada, no caso, a lipodistrofia também é observada. E o que seria a lipodistrofia? Seria irregularidades, né, nesse tecido gorduroso ou subcutâneo, na sua formação, porque o metabolismo das mulheres grávidas pode se tornar mais lento. Então, e junto com o aumento da retenção de líquidos, que somados à alteração de pesos, faz com que essa gordura localizada possa se tornar permanente após o parto. Então, por isso que tem que se ter cuidados na prevenção destas imperfeições estéticas. E entre esses cuidados está a recomendação da prática de atividade física, de uma alimentação adequada, de uma boa hidratação do organismo, por exemplo, uma ingesta de água suficiente. É claro que para isso vocês vão necessita-se do auxílio de um profissional capacitado, não é verdade? Então, alimentação. Tem a área da nutrição, que é específica para cada fase de vida, né? Tem a nutrição da criança, né? Da gestante, a nutrição do idoso. Então, nada melhor do que procurar uma boa nutricionista, porque ela vai saber das necessidades nutricionais desta mulher. E é claro que a nutrição perfeita vai impactar também na saúde da pele e das características estéticas como um todo, né? Então, só uma prevenção do ponto de vista estético não vai auxiliar muito se não tiver um acompanhamento de um profissional da área da nutrição que saiba exatamente o que é necessário para a saúde da mulher, certo? E, igualmente, atividade física, né? Então, essa atividade física, muitos já
falaram que pode sim ser realizada, mas só que tem que ser o quê? Uma orientação por um profissional capacitado, né? Pessoas que estão acostumadas a trabalhar com isso e que conhecem o corpo da mulher, certo? E é claro que sempre com o acompanhamento do seu médico, né? Toda e qualquer recomendação, toda e qualquer, seja de alimentação, atividade física, é sempre importante reportar ao médico, né? Que acompanha a gestante. Então, nós vamos observar que falamos muito sobre o fibroedema geloide, que é popularmente conhecido como celulite. O fibroedema geloide, ele é caracterizado por alterações na estrutura. Nós já vimos também um capítulo da nossa disciplina só tratando da FEC. Então, essa disfunção ela é caracterizada por alterações na estrutura interna dos adipócitos, né? E nas substâncias que envolvem os adipócitos, né? Então, como nós observamos, a alimentação saudável é muito importante na prevenção também. E citamos as manchas, vamos discutir sobre as manchas. No caso, vocês observaram que é uma das maiores preocupações, incômodos das mulheres grávidas, incômodo esse relatado nos consultórios dos dermatologistas, que é a presença das manchas, ou essas hipercromias, elas vão ocorrer em grande parte das gestantes, certo? E as mulheres que apresentam pele escura, elas são as que têm o quê? Uma maior tendência ao desenvolvimento dessa hipercromia, tá ok? E vocês observaram que isso incomoda muito as gestantes, né? O que nós caracterizamos como melasma gravídico ou cloasma, isso costuma surgir na segunda metade da gestação, tá? Então, e caracteriza pelo aparecimento de manchas, essas manchas são manchas castanhas. Essas manchas costumam ter início na gravidez ou se intensificar na gravidez. Normalmente, elas tendem a regredir no final da gravidez. E para sua prevenção, a recomendação, o uso do protetor solar é imprescindível, tá ok, gente? E é claro, o uso de um fotoprotetor solar adequado, né? Nós, nos próximos slides, vamos colocar para vocês que alguns ativos que estão presentes em alguns fotoprotetores devem ser evitados, e vocês também devem recomendar o uso de um fotoprotetor que tenha um FPS adequado. O que é esse FPS? Um fator de proteção solar adequado. Não só o FPS, que está relacionado ao UVB, mas também ao UVA, que é o PPD. Então, temos que observar se esse fotoprotetor tem ali a descrição do PPD, que é a proteção da radiação UVA, que é a principal radiação que promove o envelhecimento precoce, que vai promover essas manchas, porque ela que vai penetrar mais profundamente na pele, né? Então, essa fotoproteção adequada, ela é muito importante. Não só um bom fotoprotetor, em relação à sua composição, em relação ao FPS e ao PPD, mas também, gente, saber a quantidade adequada a ser aplicada. Tem muitos estudos que indicam que se utiliza de uma quantidade muito inferior ao recomendado. Lembra que no semestre passado, quando nós estudamos cosmetologia facial, nós colocamos qual é a quantidade recomendada
por área, certo? Então, tem que se seguir mais ou menos para você ter uma boa proteção, para cobrir toda a face, para proteger toda a região do corpo, né? Não só a face, mas o corpo como um todo. E também, não só a quantidade, mas a troca desse fotoprotetor, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que reutilizar, ou seja, recomendações como utilizar corretamente esse fotoprotetor, certo? A acne se deve principalmente a um distúrbio do hormônio progesterona, certo? Isso vai promover um desequilíbrio do manto, ela ocorre em função, né, da produção desse hormônio, que promove um desequilíbrio do manto hidrolipídico, aquele manto que protege a nossa pele, né? Então, esses níveis elevados de progesterona que são produzidos na gravidez, que promove essa alteração nesse manto hidrolipídico, que é o manto protetor da pele, certo? E alterando esse manto, a pele ela vai passar a apresentar uma maior permeabilidade à entrada de agentes agressores, principalmente o Propionibacterium acne, né, que é a bactéria formadora da acne, certo? Então, tem que se cuidar, né? Tratar bem direitinho para que não ocorra. Ok. Então, aqui nesse slide nós temos alguns ativos recomendados para uso em cremes destinados ao tratamento do fibroedema geloide, ok? Então, observem que esses ativos que estão colocados aqui, todos eles são de origem natural, né? Então, seria um fitocosmético, onde nós temos o extrato da castanha da Índia. O extrato da castanha da Índia, segundo estudos, promove uma tonificação das veias, né, diminuindo, no caso, a fragilidade capilar, e aumentando o volume dessa irrigação capilar, né? Então, vai melhorar a circulação sanguínea. Junto do extrato de arnica, o extrato de arnica também, ele tem a função de tratar distensão muscular, inflamações, a varizes, ok? E também ajuda a diminuir o desconforto da dor, que nesses casos, né, às vezes sente dor, peso nas pernas, podem auxiliar, no caso, no tratamento, né, na melhora do desconforto físico das mulheres grávidas. O extrato de centelha asiática, né, inclusive que nós temos aí, o asiaticoside, ele é um ativo da centelha asiática, certo? E ele atua como um regulador do tecido conjuntivo. Então, ele ativa os fibroblastos, a produção das fibras colágenas, certo? Tanto ao nível da derme e das paredes venosas também. Tá? E nós temos o extrato de algas marinhas, que vocês podem observar no slide. Esse extrato de algas marinhas, qual é a propriedade que ele vai fornecer? Né? Extrato de algas marinhas devem estar presentes em cosméticos destinados à hidratação, estimular também o crescimento celular, a produção, fortalecimento, né, das fibras colágenas, produzindo aí, no caso, o colágeno, ok? Então, observem que esse creme, segundo a literatura, tem propriedades antilipêmicas. O que seria
essas propriedades antilipêmicas, né? Que desfavorece a produção de gorduras, né? Então, de que maneira? Devido às suas propriedades de termogênese, né? Então, vai incrementar essa termogênese ou vai inibir a absorção de gorduras no sistema gastrointestinal, ok? Vai atuar aí como também um descongestionante, auxiliando no tônus da circulação, né? Ativar a drenagem e o metabolismo como um todo, né? Então, a função seria também essa de estimular o metabolismo. Esses vários ativos presentes nesse creme, segundo relatos, promove uma sinergia, ou seja, eles juntos vão potencializar a ação na obtenção de melhores resultados, tá ok? Então, e quanto ao tratamento da hiperpigmentação que incomodam as grávidas, temos a possibilidade do uso dos alfa-hidroxiácidos, e entre esses o ácido mandélico a 10% na pele, né? Ok? Vai estar auxiliando o ácido mandélico. O que é o ácido mandélico? É um esfoliante químico, né? Um alfa-hidroxiácido, vai promover esfoliação. O que é um esfoliante químico? Ele vai diminuir a coesão entre os queratinócitos, promovendo a sua descamação e incentivando a renovação celular, ok? Então, vocês observem que após, no caso, o uso de uma massagem com ácido mandélico, nós temos a recomendação de uma solução tônica. E nessa solução tônica, vários ativos, entre eles o Belides. O que seria esse Belides? É também um ingrediente botânico, obtido das flores de Bellis perennis. O que seria essa Bellis perennis? A margarida, ok? Então, esse componente ele é rico em saponinas, polifenóis, ok? Glicosídicos, flavônicos, também polissacarídeos e inulina. Então, ele vai apresentar uma ação na formação da melanina, né? No caso aí, desfavorecendo a produção da melanina. Temos o alfa-arbutin. O alfa-arbutin, ele é um glicosídeo, ok? Da família ali da hidroquinona, só que ele não tem da família química, né? Não tem os mesmos efeitos citotóxicos da hidroquinona, né? Então, o alfa-arbutin, ele é um componente considerado seguro para uso em mulheres grávidas. Então, ele é obtido da uva ursi, né? Okay? Então, ele vai aumentar a degradação do melasma e suavizar essas manchas na pele, ok? Então, seria uma das funções aí no caso do alfa-arbutin. E o biofoetida, ele é um inibidor da tirosinase, né? A tirosinase é a enzima responsável pela formação do melasma, né? Okay? Então, ele também é um extrato de planta. Ele apresenta esse biofoetida, o ácido ferúlico. Essa planta, né, que o produz é rica em ácido ferúlico, que tem propriedades antioxidantes excelentes. Num caso, vocês podem observar que o alfa-bisabolol, a falar da máscara de argila verde, a máscara de argila verde, ela
é excelente também para como descongestionante, né? Ela tem um pH neutro, ela apresenta, então, essa função descongestionante, porque ela tem a função absorvente, propriedades em combater edemas, características também secativas, emolientes, também correlacionadas com propriedades antissépticas e bactericidas, até mesmo analgésica e cicatrizante. Então, essa máscara hidratante, ela é de argila verde, é recomendada para tratamento principalmente de peles consideradas oleosas e acneicas, certo? Quando nós falamos nessa loção calmante, vamos observar a presença da, do alfa-bisabolol. Esse alfa-bisabolol é um óleo essencial da camomila, ok? Então, promove uma boa limpeza, hidratação, então relacionada, no caso, à higiene pessoal, né? A própria tilha, a tilha, ela auxilia na eliminação de líquidos, né? Diminui, no caso, a retenção de líquidos no organismo, certo? E o que seria essa gomagem? A vitamina C nem se fala, né? É excelente, recomendada. O hidroviton, a vitamina C está relacionada à pigmentação da pele, hidratação, então, vários efeitos benéficos para rejuvenescimento da pele, relacionada diretamente à síntese de colágeno e elastina, ok? Ela é necessária à produção dessas fibras. E quando nós falamos no hidroviton é uma solução hidratante que contém os ativos que fazem parte do fator natural de hidratação da pele, ok? Então, vai promover uma hidratação ativa de excelente qualidade. O PCA-NA, também, que é um sal sódico de ácido de pirrolidone, que também faz uma hidratação ativa, ok? Então, super bem-vindo. Quando se fala em gomagem é um esfoliante corporal que vai auxiliar na renovação celular também, ok? Nós vamos discutir um pouquinho sobre os produtos destinados à limpeza. Entre esses produtos destinados à limpeza, o uso de sabonetes nas mulheres grávidas. Quais seriam as recomendações na higienização facial da gestante? Então, nós temos esses sabonetes ou loções. A recomendação é que eles tenham um pH mais ácido. Ok, por que esse pH mais ácido? É justamente para não alterar aquele manto lipídico, que constitui a proteção natural da pele, certo? Não vai alterar aquelas enzimas que estão presentes naturalmente na epiderme. Porque se o pH do sabonete for mais alcalino, vai promover o quê? Uma dissolução dessa gordura, que faz parte desse manto ácido protetor, tá ok? Essa gordura da epiderme. Esse manto ácido também é responsável pela hidratação da pele, pela proteção também contra a entrada de agentes agressores. E se nós removemos isso com o uso de um sabonete inadequado, que seria um sabonete que tem um pH mais alcalino, vamos observar o quê? Um aumento da permeabilidade cutânea, a pele fica mais suscetível à entrada de agentes agressores, né? Como o Propionibacterium, que vai promover a acne, outros que promovem alergias, certo? Então, o recomendado é um higienizante, sabonete com pH mais ácido.
E para hidratação, não tem uma recomendação mais indicada do que os óleos vegetais, certo? Os óleos vegetais. Óleo vegetal de jojoba, de abacate, de amêndoa, né? Porque a gente fala que eles não são é apenas biocompatíveis, né? Então, eles são muito parecidos, eles são semelhantes aos compostos que nós produzimos. A gente costuma dizer que eles são não só biocompatíveis, como biossemelhantes, né? Então, eles vão penetrar na nossa pele, promover uma hidratação excelente, certo? Sem contar que nós temos alguns óleos vegetais que apresentam uma característica de regeneração celular muito grande, como o óleo de jojoba, o óleo de rosa mosqueta e o óleo de argan também, tá? Então, são excelentes hidratantes. Óleo de semente de uva, o PCA nós já falamos, né, do hidroviton, então esse componente hidroviton que tem esses ativos que fazem parte do fator natural de hidratação da pele, e entre esses ativos do fator natural de hidratação da pele que promovem uma hidratação ativa, tem-se aminoácidos, a ureia, a alantoína e o lactato de sódio, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, gente, por exemplo, sobre a ureia. Vocês já devem ter ouvido falar que a ureia, ela não, dependendo da concentração, ela não é recomendada para mulheres grávidas. Inclusive, a Anvisa recomenda que no rótulo dos produtos cosméticos hidratantes que apresentem acima de 3% de ureia, tem que vir ali não utilizar durante a gravidez. Por quê? Porque a ureia, ela pode atravessar facilmente a barreira placentária, né? E tendo aí uma maior penetração cutânea também de outras substâncias ativas. Então, acima de 3%, qualquer hidratante à base de ureia não vai poder ser utilizado não é recomendado pelas mulheres grávidas, ok? Igualmente, a tretinoína. Então, nós vamos ver também mais à frente que a tretinoína ela não deve ser utilizada nem na gravidez, nem durante o período de amamentação. Mas os óleos vegetais, como de amêndoas, né, entre outros, são muito recomendados. Vocês vão observar também o ácido azelaico, ácido glicólico, a alantoína, né, colágeno, certo? Então, eles vão estar presentes nos cremes hidratantes, pode estar, e também a fotoproteção, muito recomendada, a vitamina E, certo? Então, ficar sempre atenta a esses detalhezinhos que nós estamos estudando. Aqui temos a lista, né, que nós já falamos, no caso da alantoína, que apresenta essas propriedades, ela é obtida do extrato de do confrei, né, tem essas propriedades hidratantes, cicatrizantes, né? O alecrim possui também propriedades adstringentes, antissépticas. O alfa-bisabolol, nós já falamos sobre ele, né? Da camomila, tem essa ação anti-irritante, calmante da pele, cicatrizante, antimicrobiana, vai auxiliar no tratamento da acne. Extrato de ramamelis, presentes nos tônicos faciais, apresentação adstringente. O própolis, extrato de própolis, atividade antiacneica e também antimicrobiana.
do hibisco, certo? Vermelho, que tem uma ação refrescante, anti-inflamatória, suavizante. A nicotinamida. A nicotinamida é uma vitamina do complexo B que é essencial para o nosso organismo, né? Tem ação anti-inflamatória e está correlacionada à regulação das glândulas sebáceas. O ácido azelaico, nós já falamos sobre ele, falando novamente, ele protege da acne, né? Porque ele ataca a bactéria Propionum bacterium, então também promove uma redução da aspereza e do espessamento da pele, né? Ok? E a zeloglicina, também para a pele propensa à acne, porque ele é um sebo regulador e também anti-acne, certo? Então, vamos continuar aqui. Como nós falamos, a fotoproteção adequada é imprescindível, ok? Imprescindível para o não aparecimento das manchas e também para a proteção da pele como um todo contra o envelhecimento, certo? E lembra que nós falamos que alguns componentes não poderiam estar presentes nos filtros solares, que são desaconselhados na gestação. Então, aqui do ladinho, nós temos o tinosorb M, que é o metileno bis benzotriazolil, tá ok? O tetrametilfenol, o tinosorb S, que é o etilexil metoxifeniltriazine, o vinil A+, então, que é o ditilamino hidroxibenzoil exil e benzoato, então, sempre ligado no rótulo dos produtos. Aqui do ladinho nós temos uma tabelinha que correlaciona o FPS e a percentagem de proteção, ok? Então, vocês observem que o 64 vai proteger 99%. Vocês sabem que nós temos os filtros solares físicos e químicos, que estão presentes nos fotoprotetores. Filtro solar físico são aqueles tipo de óxido de titânio, é um dos principais. O que eles fazem? Eles refletem a radiação, né? Okay? E os filtros solares químicos. Esses químicos são substâncias químicas que, através da sua estrutura química, absorve essa radiação de alta frequência e transforma a radiação ultravioleta numa radiação de baixa frequência, sem grandes impactos sobre a pele, né? Então, o que eu devo observar na proteção contra a radiação UVB é o FPS, mas a proteção da radiação UVA é dada pelo PPD. Lembre-se que a radiação UVA é a principal responsável pelo envelhecimento da nossa pele, né? Então, é bom um bom fotoprotetor que protege contra a radiação UVA. E segundo a literatura, o PPD mínimo de um protetor solar ele deve ser o quê? 1/3 do valor do FPS, por exemplo. Se é um que tem FPS de 60, tem que ter um PPD mínimo de 60 dividido por 3, seria de 20, ok? Para estar conforme as recomendações consideradas. Observar, então, também as recomendações na troca do fotoprotetor e não só na troca, também em relação à quantidade, né? Então, porque se nós colocarmos, o que o FPS indica? Por exemplo, o tempo que você pode se expor ao sol está correlacionado ao tempo que você pode se expor ao sol sem ter aquele eritema, sem ter aquela vermelhidão da queimadura. Por exemplo, imagine que um indivíduo tenha uma fotoproteção natural, que ele pode se submeter ao sol por 10 minutos sem adquirir esse eritema, essa vermelhidão, né? E que, no caso, ele passe um FPS, um fator de proteção solar, um
fotoprotetor, né? Desculpe, que tenha um FPS de 6. Então, essa pessoa, ele pode ficar exposto ao sol 60 minutos sem o aparecimento dessa vermelhidão. Se ele utiliza um fotoprotetor que tem um FPS maior, ele vai poder permanecer mais tempo no sol com a proteção. Fim desse tempo, tem que ser o quê? Passar novamente esse fotoprotetor, ok? Então, vamos observar que a prevenção de estrias, né, e nada melhor também, né, gente, do que aqueles óleos vegetais na proteção de estrias. O óleo de amêndoas, óleo vegetal de amêndoas é o queridinho das mulheres grávidas. O óleo também de semente de uva, pode-se utilizar o óleo de jojoba, óleo de argan, né? Lembra que nós falamos que óleo de argan, de jojoba, rosa mosqueta, eles são óleos que promovem a regeneração celular, né? Então, a renovação celular. Então, são muito bem-vindos também óleo de abacate. Então, não tem nada melhor do que esses óleos vegetais, certo? Para poder estar atuando aí na prevenção das estrias. Porque os óleos vegetais, eles conferem emoliência, conferem hidratação, muitos apresentam atividade anti-inflamatória também, e também apresentam, no caso, essa potencial para a renovação da epiderme e também a regeneração da derme, certo? Então, tem alguns componentes que estão aqui recomendado para atuar na prevenção da estria, né? Então, a pele ela deve permanecer bem hidratada, né? Para conferir a elasticidade, para poder não romper as fibras, né, de colágeno que conferem a sustentação à pele, tá ok? Então, vamos. Coloquei um paralelo que para vocês saberem o porquê que nós, como todos, devemos adquirir cosméticos sem a presença dos óleos minerais, né? De preferência, tipo a vaselina, a parafina. Por quê? Apesar desses óleos minerais promoverem uma boa umectação por oclusão, são hidratantes por oclusão, mas eles têm características desfavoráveis do ponto de vista aqui. São macromoléculas que não vão tamponar os poros, não são biocompatíveis com a nossa pele, né? Então, elas vão aumentar a produção de radicais livres e também a formação de comedões das espinhas e promover a formação de radicais livres, consequentemente, o envelhecimento, né? Então, os óleos minerais, eles são derivados do petróleo, a sua composição básica é hidrocarbonetos parafínicos, certo? E naftênicos. E em contrapartida, do outro lado, por que usar um óleo mineral se eu posso usar um óleo vegetal? Só um detalhe, tá, gente? Os óleos vegetais não é qualquer óleo vegetal. Esses óleos vegetais são óleos extra virgem. Aqueles óleos que nós usamos na cozinha também são vegetais, são iguais, só que o processo de produção é diferente, né? Os óleos que nós usamos na cozinha, eles são obtidos pela extração por solvente, que durante o seu processo tem muitas etapas, muitas operações unitárias que vão aumentar a sua acidez, também trazem junto substâncias que não fazem bem para a pele. Então, um óleo vegetal bom para ser utilizado na pele tem que ser extra virgem. E ao comprar esses óleos vegetais, vocês devem conferir o rótulo do produto, se tem ali uma única espécie botânica, né? O nome é botânico, confirmar
a sua nomenclatura segundo aquele, como se deve fazer a indicação desse componente no rótulo dos produtos, segundo o INCI, o INC, né, corretamente. Isso vai garantir que você está comprando um produto puro, né, ou seja, que foi extraído de uma forma correta, um extra virgem. As embalagens também devem ser protegidas da luz, né, desse óleo, porque senão eles vão se oxidar, formar radical livre, aumentar sua acidez. E o que é um óleo vegetal? É um éster de ácidos graxos e glicerol. Entre esses ácidos graxos, nós temos vários que têm importância do ponto de vista da nutrição e de propriedades anti-inflamatórias, né? Nós temos o ácido linolênico, que é o ômega 3, temos outros também, como o oleico, linoleico, láurico, araquidônico, certo? Então, são ótimos emolientes, hidratantes. E o benefício nós já citamos, é que eles são não só biocompatíveis, eles são biossemelhantes, né? Então, eles são perfeitamente absorvidos pela nossa pele, permitindo a respiração da pele. Então, são excelentes carreadores de ativos cosméticos e vão hidratar perfeitamente a pele, e não trazem qualquer risco para a nossa pele, né? Então, são os mais recomendados na prevenção, no caso das estrias, das varizes, de tudo, tá ok? Aqui. Coloquei nesse slide alguns ativos cosméticos que são proibidos, no caso, a sua presença nos produtos cosméticos para uso na gravidez, né? Então, nós temos aí os conservantes, entre eles os parabenos, né? As benzofenonas, né? Então, observem se tem a presença da benzofenona no rótulo, que deve estar colocado segundo a norma do INC como metilbenzilidene. O propileno glicol pode provocar irritações, alergias também. Falamos da ureia, a ureia não pode estar acima de 3%. O ácido glicólico, salicílicos e outros alfa-hidroxiácidos e os beta-hidroxiácidos, eles acima de 10% não podem estar. Acima de 10%, vocês viram que nós não vamos encontrar nos cosméticos disponíveis à venda no mercado, né? Então, para uso na estética, em cosmético, no máximo até 10%, né? Porque acima dessa concentração, só em recomendações dermatológicas. Os derivados da vitamina A e isotritionina também não podem estar presentes, porque a isotritionina ela é considerada teratogênica, certo? Então, estudos mostraram, igual, por exemplo, nós falamos a benzofenona, tem vários estudos mostrando que ela se acumula no corpo mesmo após 5 dias, ela se encontra presente no organismo, no nosso organismo. Então, cuidado, todo cuidado no rótulo aí dos produtos na compra, né? Certo? Para, no caso, não adquirir cosméticos que contenham esses componentes, tá bom? Então, vamos seguir. Só um adendo aqui. Se tem uma desrecomendação da presença desses ativos nos cosméticos, porque, segundo vocês estão observando nesse esqueminha que eu coloquei do ladinho, que estudos mostraram, né, que eles podem trazer risco à saúde do homem, né? Então, através da realização de vários estudos. Então, não devemos utilizar.
Os óleos abacate de vegetais, nós já falamos muito sobre eles. Então, tá aí o de abacate, amêndoas, avelã, cártamo, cenoura, óleos de germe de trigo, semente de uva, jojoba, uns mais recomendados pela regeneração celular, devendo ser utilizado em menor quantidade, como o de jojoba, como óleo de argan, óleo de rosa mosqueta, outros que vão conferir uma excelente emoliência e hidratação, porque eles não têm só ácidos graxos, eles trazem junto consigo muitas vitaminas que vão trazer benefícios para a nossa pele, ok? Então, utilizar aquele que você melhor se adaptar. E em relação a pós-parto, quando começar o tratamento, né, das mulheres grávidas, né? Então, existem algumas, como é que eu posso dizer assim, controvérsias na literatura, né? Mas o que eu observei é que eu estou encaminhando, tá, meninas, um artigo para vocês sobre a prescrição de cosméticos durante a gravidez, por dermatologistas, por médicos, né, dentro da cosmiatria, e eu sugiro que vocês leiam para vocês terem um conhecimento maior sobre o assunto, e é sempre importante não nos determos só em um artigo, mas ler várias publicações sobre o tema para que vocês tenham um conhecimento como um todo, né, um conhecimento maior. Segundo a literatura que eu estou passando para vocês, deve-se aguardar em torno mais ou menos de 45 dias após o parto, né, para dar início aos tratamentos estéticos. E pode-se iniciar com uma drenagem linfática manual. É claro que, por quê? Durante o período da amamentação, essa retenção de líquido, a presença de manchas, elas tendem a ir melhorando com o tempo, né? Isso pode não ocorrer com a celulite, né? E nem com as estrias, mas esse desconforto relacionado à retenção de líquido, a manchas, ela vai diminuindo conforme ocorre a amamentação e após o parto, certo? Então, mas após o 45º dia, pode-se realizar a radiofrequência, após o segundo mês já a fonoforese, ok? O uso de aparelhos na estética. Segundo alguns autores, o ideal é esperar 6 meses para a realização daqueles tratamentos correlacionados à redução da gordura corporal, porque com a amamentação, nesse período, a tendência é ir melhorando, né, o tônus do tecido e muscular, certo? E diminuindo essa gordura localizada, né? Ok? E o uso de cosméticos, mais uma vez, citando o recomendado, os óleos vegetais, como óleo de rosa mosqueta, o pantenol, vitamina E e todos aqueles outros que nós já discutimos anteriormente, tá ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela participação de vocês, certo? E estou sempre aqui à disposição para toda e qualquer dúvida, tá bom? Então, é sempre muito bom ter a companhia de vocês em cada uma das semanas de aula. Obrigada, meninas. Obrigada a todos, ok?